tecnologia nunca entrou na escola de fato. Na pandemia, vimos a escola entrar na tecnologia à força. Agora entendemos que não tem mais volta. A tecnologia vai finalmente entrar na escola. Mas será que a tecnologia pode promover uma aprendizagem mais humana? Parece uma dicotomia falar em tecnologia e aprendizagem humana. E de certa forma é. Se pensarmos a tecnologia como uma máquina mirabolante que faz download de conhecimento direto para o cérebro, ou em apps educacionais que treinam alunos através de recompensas, como se fossem ratinhos de laboratório. Ou ainda se entender que ela se limita às aulas remotas, como vimos durante a pandemia, reproduzindo a forma de ensinar da aula tradicional, só que online. Ensinar não é a simples transmissão do conhecimento. Sabe aquela ideia de que o professor é a jarra que enche o pote vazio, que seria o aluno? Ou como Paulo Freire costumava criticar, chamava de educação bancária, onde o educador deposita conhecimento na conta do aluno. Eu, particularmente, sou da linha que acredita que a gente nem mesmo é capaz de ensinar. No fundo, veja bem, o que podemos é criar situação de aprendizagem. Por isso, vou focar no conceito da aprendizagem. Muitas vezes, esquecemos que aprender é um processo interno, um processo orgânico, que envolve uma mudança biológica. É necessário que o nosso corpo construa novas conexões neurais para assimilar um conceito, uma habilidade ou uma competência. Isso só ocorre através de estímulos corretos e tempo. Inclusive, dormir é muito importante para esse processo também. Não é à toa que os alunos sentem tanto sono, estão aprendendo afinal. São conceitos bem sedimentados pela neurociência. Essas construções complexas ocorrem de forma incremental, por camadas e por diferentes caminhos em cada indivíduo, pois partem de estruturas e conexões pré-existentes, de seus referenciais, de seu repertório. E para explorar esses diferentes caminhos, são tão importantes as diferentes linguagens, como brilhantemente abordado por Loris Malaguzzi, de Reggio Emilia, onde o próprio título do livro dele já diz tudo, As 100 Linguagens da Criança. Meu amigo, o professor Alexandre Rezende, tem uma forma divertida de ilustrar isso. Vamos lá. O professor em aula apresenta um novo conceito, uma explicação toda elaborada, muito bem planejada por ele. E aí, um aluno levanta a mão e diz, não entendi, professor. O professor compreensivo, calmamente repete exatamente aquela explicação impecável que ele preparou. Afinal, estava perfeita. Muitas vezes o aluno ainda não entende e se cala de constrangimento. Mas esse é persistente, ele quer entender. E aí ele pergunta de novo, ainda não entendi, professor. Então, o professor repete tudo novamente, exatamente da mesma forma, afinal foi muito bem elaborado. Só que agora ele fala mais alto, como se o fato dele não entender tivesse alguma coisa a ver com não ouvir. Parece que já vimos essa cena, já vivemos essa cena, seja como aluno ou como professor. Essa cena parece engraçada, mas no fundo é trágica. O que o aluno está pedindo, implorando até, são outros caminhos neurais para alcançar esse novo conceito. Ou seja, uma forma diferente de explicar, outras linguagens, referências e estratégias para que ele possa ancorar esse conhecimento sobre algo que ele já tenha, um conhecimento pré-existente. Se não compreendermos isso, é fácil acreditar que certos alunos são incapazes. Por isso a importância tão grande de dispormos diferentes linguagens no processo pedagógico. Agora, se aprender é um processo interno e tão complexo, ele ainda gera um desconforto no aprendiz. E é natural. É preciso sair da zona de conforto, se expor ao novo, ao incerto. E para superar esse desconforto é necessário muita energia, esforço mesmo, que só acontece com engajamento. Mas atenção, nesse ponto observo um engano muito frequente entre educadores. Quando se fala de engajamento e crianças, logo pensam que o aprendizado precisa ser divertido. Isso é um grande engano. Na verdade, o aprendizado precisa ser prazeroso. O prazer vem da realização, da superação de desafios, o que muitas vezes vem de trabalho duro e desconfortável para o aprendiz.
Para ilustrar isso, eu gosto de fazer um paralelo a uma corrida de maratona. Quem gosta de correr sabe que a jornada é dura. O maratonista passa a maior parte do tempo gerenciando a falta de ar, a fadiga muscular, o desconforto, o desejo de desistir. Porém, ele sabe que se persistir, o sentimento de prazer vai inundá-lo no final. O prazer da realização, da superação de seus limites, fazem valer a pena todos os momentos difíceis. Para mim, o processo de aprendizagem é a mesma coisa. É duro se sentir incapaz, se expor com os demais alunos em sala, experimentar, errar, lidar com essas frustrações todas. Mas o que fazemos hoje na escola para que haja prazer no final da jornada? O aluno quer correr essa maratona para tirar uma nota boa na prova? No Enem, lá no futuro? O exemplo da maratona ilustra bem a importância do engajamento. Porém, é importante frisar que não são todos que gostam de corrida. Nem todos se engajam com o mesmo objetivo. Chegamos então a mais um ponto-chave. Para engajar, é preciso que seja significativo para cada um. Para isso, é preciso ter uma relação emocional com o que se está aprendendo. Um significado emocional. Ou seja, que vale a pena a jornada dura da aprendizagem, o que é diferente para cada aluno. Vale ressaltar que o significado emocional também vem das relações humanas. O vínculo, a segurança, estímulo, a condução cuidadosa que o professor oferece, a relação social com os colegas, pertencer a um grupo, cooperar, colaborar, ensinar e aprender com seus pares. Tudo isso é fundamental para uma jornada significativa e prazerosa. E olha que interessante, por falar em prazeroso, mais uma vez vem a neurociência para comprovar. Os hormônios do prazer contribuem para acelerar a criação daquelas conexões neurais que eu comentei agora há pouco, biológicas, sabe? E esses mesmos hormônios estão diretamente ligados à formação de memórias de longo prazo. Observe tamanha importância do emocional no processo cognitivo. Então, o que temos até aqui? Estamos falando de uma aprendizagem humana de fato. Lembra que parte do processo interno de transformação biológico, que passa pelas diferentes linguagens e referenciais, que é sustentada por um engajamento baseado no significado emocional. E, por fim, que desenvolve competências para a vida. As ditas competências do século XXI, tão faladas ultimamente, das profissões do futuro. Estamos falando, então, de um contexto onde os alunos se apropriam do seu próprio processo de aprendizagem. Desenvolvem competências e estratégias como o aprender a aprender, o autoconhecimento, o autocuidado, a criatividade, o pensamento crítico, científico, analítico, entre outras. Ótimo, aprendizagem humana. E como a tecnologia pode entrar nessa história toda? Tudo isso que eu falei não tem nada a ver com o que vimos na aula online durante a pandemia. Tá certo, foram adaptados de forma emergencial. Porém, contrasta também com o que observamos historicamente de como as tecnologias, como a robótica ou a informática, chegaram nas escolas. Sempre de uma forma desconectada por elas mesmas, centradas no conhecimento técnico, estruturados em currículos próprios e atividades puramente executivas. Como se o objetivo fosse formar jovens engenheiros. Porém, esse laboratório de informática, ou mesmo o kit de robótica, quando são apresentados aos alunos, gera uma grande euforia e achamos tudo incrível. Logo pensamos, essa é a chave para a transformação da educação. Mas não, somos iludidos pelo que eu chamo de efeito brinquedo novo. Aquela euforia inicial que parece ser algo significativo, mas quando passa a novidade, vem o desinteresse. Acabamos vendo somente o interesse de poucos que vem significado na tecnologia por ela mesma. Ou seja, são atividades que foram pautadas na diversão para engajar. Eu entendo que a grande contribuição da tecnologia para a educação básica não é o conhecimento técnico em si. A transformação acontece de fato quando a tecnologia é usada como um meio de expressão criativa. Uma linguagem que o aluno se apropria, que dá voz e abre espaço para uma conexão emocional. A tecnologia aplicada como expressão criativa, temos o que eu chamo de efeito lápis de cor. O
que contrapõe completamente com o brinquedo novo. A criança não usa o lápis de cor por ele mesmo. Ele serve como um meio de expressão criativa. Ele usa o lápis para representar suas paixões, desenhar seus familiares, seus heróis, ou até mesmo seus medos, seus monstros. E observe que esse processo inconsciente de expressão vem sempre carregado de conexões emocionais, do que é realmente significativo para ela. Tanto que muitas terapias psicológicas se utilizam do desenho como meio. Vemos então a tecnologia como um lápis de cor, ou seja, uma linguagem que amplia as possibilidades e trajetórias de aprendizagem dos alunos, construindo um significado emocional que torna a trajetória da aprendizagem prazerosa. Lembrando também que a tecnologia tem um importante papel a auxiliar o professor a criar essas oportunidades de aprendizagem, a valorizar a relação professor-aluno, viabilizar as diferentes trajetórias por diferentes alunos numa mesma atividade, avaliar, a dar visibilidade a essas trajetórias. Tudo isso é muito complexo, sem as ferramentas tecnológicas adequadas. Eu entendo que essas abordagens e ferramentas devem entrar na escola como forma a integrar os melhores recursos para promover a aprendizagem, de forma totalmente híbrida. Eu estou falando de uma aprendizagem híbrida, que não se trata de mesclar aulas tradicionais e online, como muitos têm chamado, mas a tecnologia mudando a forma como o aprendizado acontece. Acredito, assim, que o grande papel da tecnologia na educação é dar suporte ao professor nos processos de aprendizagem, para que dê voz ao aluno, contextualizando a sua realidade e repertório, carregada de significado emocional. Porque desse modo, temos uma tecnologia pautada no humano e que se adequa aos diferentes processos cognitivos, ou seja, abre portas para que o aluno encontre a sua forma de aprender. De forma híbrida, fazendo uso de diferentes linguagens, onde a tecnologia se integra aos processos orgânicos e emocionais para formar indivíduos. Eu estou certo que dessa forma a tecnologia pode sim promover uma aprendizagem muito mais humana. Obrigado.